Todos nós sabemos que mudar de casa pode ser estressante e emocionalmente desgastante, mas às vezes pode ser ainda mais difícil para alguns proprietários. Neste vídeo, vamos apresentar 10 histórias fascinantes de proprietários que se recusaram a sair de suas casas, apesar da pressão de desenvolvedores imobiliários, governos ou outros fatores. Então, prepare-se para descobrir essas histórias emocionantes. Já deixe seu like e se inscreva no canal para mais vídeos como este. A casa de Nanning, China. A casa de Nanning era parte de um vilarejo que foi realocado na década de 1990, porém um proprietário não quis sair do local. Essa pequena casa localizada na cidade de Nanning, no sul da China, que se tornou um símbolo de resistência contra o poder dos empreendedores imobiliários. Em 2007, os proprietários da casa se recusaram a vendê-la para um desenvolvedor que desejava construir um grande condomínio no local. Apesar da pressão do empreendedor e do governo local, os proprietários permaneceram na casa, mesmo enquanto a construção dos prédios era realizada ao seu redor. A imagem da pequena casa de um andar cercada por enormes edifícios se tornou viral e atraiu a atenção da mídia em todo o mundo. 2. O Círculo Rodoviário, China. A maioria das pessoas seriam contra viver ao lado de uma rodovia, mas os proprietários desse complexo de apartamentos não tiveram escolha. O governo esperava construir uma estrada através de sua propriedade no sul de uma cidade chinesa chamada Guangzhou. Mas quando os proprietários do bloco de apartamentos recusaram a vender e sair do local, os arquitetos apenas escolheram construir a avenida de 4 faixas ao redor deles. Agora, os que estão no apartamento estão cercados por uma rodovia de várias pistas e até hoje muitos brincam que quem mora lá tem um quarto com vista de 360 graus para a estrada. Com o ruído de carros e caminhões 24 horas por dia, está longe de ser agradável, mas esses moradores continuaram a morar perto de seus trabalhos. Deixe nos comentários, você conseguiria morar ao lado dessa avenida ou venderia seu apartamento de imediato? 3. A casa de Suzhou. O caso da Suzhou ocorreu em 2007, quando os proprietários de uma casa na cidade de Suzhou, China, se recusaram a vender sua propriedade para um grande empreendimento imobiliário. A casa ficou no meio do canteiro de obra cercada por um grande buraco de escavação e ainda assim os proprietários não se mudaram. Os proprietários resistiram à pressão das autoridades locais e dos empreendedores imobiliários por meses, pendurando banners e cartazes na casa e se recusando a ceder à intimidação ou violência. Eventualmente, os proprietários chegaram a um acordo com os desenvolvedores, que concordaram em construir uma nova casa para eles em um local próximo, preservando assim sua propriedade e seu direito de escolha. 4. Casa de Lu Baogen. A casa de Lu Baogen era uma residência de 3 andares localizada na cidade de Wenling, China. A casa se tornou famosa em 2012, quando seu proprietário, Lu Baogen, recusou-se a vender sua propriedade para uma empresa de construção que havia comprado a maioria das casas na área para construir uma nova estrada. Apesar das pressões e ameaças, Lu Baogen permaneceu firme e decidiu manter sua casa no local, mesmo com a construção ocorrendo ao seu redor. A casa acabou sendo isolada, deixando-a em um pequeno pedaço de terra cercado por estradas em ambos os lados. A casa de Lu Baogen se tornou um símbolo da resistência contra a expropriação forçada de propriedades na China e inspirou muitas pessoas em todo o mundo a lutar pelos seus direitos de propriedade. A casa foi finalmente demolida em 2013, após um acordo com as autoridades locais, mas sua imagem ainda permanece como um exemplo de perseverança e determinação na defesa dos direitos. 5. O Bar Castor Sedento. O caso do Bar Castor Sedento foi um conflito entre os proprietários de um bar e uma construtora da cidade de Charlotte, Carolina do Norte, Estados Unidos. O bar foi forçado a ser vendido devido a mudanças nos regulamentos de zoneamento da cidade. Os proprietários do bar resistiram à ordem de venda e alegaram que o estabelecimento estava no local há mais de 60 anos e era um marco da comunidade. Quando foi anunciado que um condomínio deveria ser construído na área em 2017, os donos irmãos Wilson se recusaram a vender mesmo embora inúmeros outros restaurantes e bares na rua concordaram em ser comprados. Os desenvolvedores dos prédios foram forçados a construir em torno deles e até hoje ainda é possível tomar uma bebida e ouvir algumas músicas country. A história chamou a atenção da mídia local e nacional e levou a um debate sobre a gentrificação e a mudança na paisagem urbana em cidades em todos os Estados Unidos. 6. O túmulo de pregos, Taiwan.
Essa história diz respeito aos lugares de descanso de parentes. Em 2012, uma empresa de desenvolvimento tomou a decisão de construir um complexo residencial de vários andares em cima de um antigo cemitério na cidade chinesa de Taiwan. Enquanto a vasta maioria das famílias afetadas permitiu que isso acontecesse, uma família em particular se recusou a vender mesmo depois de receber uma oferta de $160 mil. Eles se questionaram por que queriam fazer o prédio exatamente ali, dentre todos os lugares próximos, e se perguntaram se um cemitério era um lugar apropriado para construir um condomínio. Apesar dos protestos da família para não ter a construção, a empresa continuou e elevou um pilar de lama de 10 metros de altura ao redor do túmulo, sendo mantido enquanto as fundações do prédio foram construídas em torno dele. Eventualmente, a família não teve escolha a não ser ceder à pressão e supostamente teve que aceitar um corte salarial extremamente massivo. E eles teriam recebido apenas $120 mil e o privilégio de remover seus entes queridos falecidos do túmulo de terra como compensação. 7. Cafeteria Salah ou Janis. Embora possa parecer estranho manter um negócio funcionando mesmo quando todas as casas em torno são demolidas, em 2011 Salah se manteve de pé. O imigrante argelino que veio para a França em 1949 e em 1965 abriu o café no bairro do norte da França de Roubaix, enquanto tinha bastante movimento no local decorrente de trabalhadores das fábricas ao redor. Em 2003 as duas últimas grandes fábricas da área foram fechadas. Então, a prefeitura da região decidiu que o bairro seria completamente destruído e reabilitado por novas construções, enquanto todos no bairro estavam dispostos a vender. Salah recusou. Apesar do fato de que a maioria de seus clientes se mudaram e o recorrente corte de seu gás e telefone eram feitos. Apesar das dificuldades, ele continua a servir xícaras de café e deliciosos pastéis como se nada tivesse acontecido. Enquanto ele recebe apenas alguns regulares clientes, a revitalização do bairro, que deveria ser concluído em 2022, iria ajudar ele a continuar no local, ainda não foi feita. 8. Meia Casa, Toronto. A Meia Casa de Toronto é uma casa histórica localizada em Patrick Street, no centro de Toronto, no Canadá. A casa ganhou esse nome porque é literalmente metade de uma casa que foi dividida em duas no início do século XX, devido a um desacordo entre os proprietários. A parte direita da casa foi demolida, enquanto a metade esquerda foi preservada, dando origem ao apelido Meia Casa. Embora seja considerada uma atração turística popular em Toronto, a condição da casa foi motivo de preocupação. A casa estava em mau estado de conservação e não tinha sido mantida adequadamente por muitos anos. No entanto, graças a uma campanha de arrecadação de fundos liderada por um morador local, a Meia Casa foi comprada em 2018 e passou por uma grande reforma. Hoje é um marco histórico preservado e um exemplo da rica história arquitetônica de Toronto. 9. Edith Macefield. Edith Macefield foi uma mulher americana que se tornou conhecida por se recusar a vender sua casa em Seattle, Washington, para uma empresa imobiliária que planejava construir um empreendimento comercial no local. A propriedade de Macefield, que ela havia vivido por mais de 60 anos, era a única casa remanescente em um terreno que havia sido adquirido pela empresa para a construção do novo empreendimento. Apesar de várias ofertas generosas da empresa, Macefield se recusou a vender sua casa e, em vez disso, permaneceu em sua casa enquanto a construção ocorria ao seu redor. Macefield faleceu em 2008, mas sua casa se tornou um símbolo de resistência contra o avanço implacável da urbanização. Hoje, a casa de Macefield é uma atração turística popular em Seattle e é vista como um exemplo de determinação e perseverança nas circunstâncias difíceis. 10. Vera Cocking. Vera Cocking é uma aposentada americana que ficou famosa na década de 1990 por se recusar a vender sua casa em Atlantic City para o magnata dos cassinos, Donald Trump. A casa de Cocking era uma propriedade modesta, localizada ao lado do Hotel Plaza de Trump, que desejava demolir a casa para construir um estacionamento. Trump tentou comprar a casa de Cocking a todo custo, chegando a oferecer $1 milhão, mas Cocking se recusou a vender, alegando que havia vivido ali por mais de 35 anos e que sua casa tinha um valor sentimental inestimável. Cocking acabou sendo apoiada por grupos de defesa dos direitos dos proprietários, que a ajudaram a evitar a desapropriação. A história de Cocking é vista como um exemplo de como os indivíduos podem lutar contra grandes interesses corporativos. A história deles deve nos inspirar a continuar lutando por aquilo em que acreditamos, seja em termos de propriedade ou de outros aspectos de nossas vidas.
Obrigado por assistir até aqui e já deixe seu like e se inscreva no canal.